a grande parte dos jogos com o Sampaoli. Seleção uruguaia. Mas estaria pro Mateuzinho também. A dúvida é se o Mateuzinho recupera e volta pro lugar do Wesley. O Wesley está jogando demais. O Felipe, o Ayrton Lucas é o melhor jogador do primeiro semestre do Flamengo, né? Primeiro semestre era o Ayrton, foi pra seleção e tudo. É outro jeito de jogar. Então, eu acho que ele volta. Que ontem eu acho que o Felipe ajudou muito na questão de saída de bola sem o Gerson, o posicionamento dele em campo. Se tiver que escolher um, Pascoal, eu fico com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é tão inteligente que ele não tentou parar a principal jogada do Flamengo, que é pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique. O que ele fazia? Um passo para dentro. Pascoal, eu gostaria só de saber se esse posicionamento dele... É dele ou é do Sampaoli? Eu também gostaria. Pede. Eu acho que, assim, ele tem muito entendimento do jogo, porque ele ia ali para o meio de campo e que recebia aquela bola... o meio campo, dava liberdade para os volantes sair. Só gostaria de saber se é uma instrução do treinador ou é iniciativa dele. Essa é uma pergunta muito interessante, mas eu já vi ele fazer isso muitas vezes no Flamengo. Né? Muitas vezes, porque ele não é mais aquele lateral de linha de fundo, lateral submarino, né? Agora é lateral isopor. Como é que é isso? Porque o lateral submarino é toda hora no fundo. Olha lá como é que é o posicionamento dele, lateral isopor, vai no fundo e volta. Olha lá, está sempre bem posicionado. Entendeu como é que é o negócio? Então é isso aí, ele está jogando dentro da característica dele, porque ele é um sujeito muito inteligente. Eu conheço o Felipe desde os 14 anos. Sim, desde Santa Catarina, né? Então, eu sei o que ele pensa, o formato, do jeito que ele imagina. Eu acompanhei um pouquinho a trajetória dele. Então, ele é tão capacitado que daqui a pouco ele vai parar de jogar e vai virar treinador, porque ele entende demais o jogo. Entende demais, ele enxerga demais. Tanto que dentro do campo, ele, para não obstruir os companheiros, ele só dava um passo para dentro, para arrumar as jogadas. Mas eu não posso não falar do Everton Ribeiro. Também fez uma Eu não posso não falar do debochado. A bola que o debochado deu no segundo gol, entendeu? Domina e passa. Pam, pum. Mas foi assim mesmo. Ele dominou, passou, entrou. O Thiago ainda bate a bola no Bruno, né? Assim, o Bruno é que desloca a bola, porque a bola do Thiago tinha o endereço do Gabigol. Mas o Bruno Alves toca no meio do caminho e me engana o goleiro. Na marcação do segundo gol. Para mim, o Everton Ribeiro jogou uma partida... chutou pro gol. Não foi. Não, o Thiago na entrevista falando assim, eu chutei pro gol, ele entrou e pronto. Pro gol ele não chutou, não. Ele foi cruzar e o zagueiro botou para dentro. Agora, não posso esquecer do Everton Ribeiro. Sim. Porque senão, sabe como é que o conselheiro mesmo vai ficar mandando mensagem, vocês não vão falar do Everton Ribeiro. O pessoal do camarote gosta do Everton Ribeiro. O pessoal do camarote ali gosta do Everton Ribeiro. Se tivesse que escolher um. E sem renovar o contrato, ainda tem mais essa, hein? Já está em julho, já pode assinar o pré-contrato com quem quiser, e o Flamengo não se dispôs a conversar com ele. Que jogador esse Everton Ribeiro. Ele joga nos outros 19. Porque no Flamengo ele não está com chance de jogar, né? Mas nos outros 19 do Brasileiro ele joga, se ele não ficar no Flamengo. Ozinho, Felipe Luiz e Everton Ribeiro, para mim são dois jogadores que têm um ponto em comum, é da cabeça pro pé, porque são dois jogadores muito inteligentes e isso ontem contou demais em campo. Sem dúvida. Não é à toa que são líderes do grupo, né? Você vê a influência que eles têm, né? No momento de dificuldade, de pequenas crises, eles estão sempre ali, né, para chamar a responsabilidade. Num jogo que foi tão bom do Flamengo, é difícil você falar só de um atleta, né? E para mim eu fico muito feliz disso, porque eu gosto de destacar o coletivo sempre. A parte individual, é claro, tem um cara que faz o gol, vai se falar muito do Gabigol, perdeu um pênalti, mas fez um gol. Mas assim, a gente estava falando muito dos desfalques, né? Se a gente for colocar esses 4 desfalques que você falou, Dani, para mim, os 4 que jogaram no lugar deles foram os melhores do jogo. Se eu tiver que enumerar, Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz, o Thiago Maia no lugar do Pulgar, o Vitor Hugo no lugar do Gerson e o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Esses 4 caras, para mim, foram quase que perfeitos no jogo. Tanto a segurança defensiva que eles deram, o Thiago Maia com o Vitor Hugo protegendo, com o Felipe Luiz que vem sempre organizando o jogo e sem a bola já está posicionado numa linha de 4 ali, que dá essa liberdade para o Bruno Henrique.
pro Arrascaeta, pro próprio Everton Ribeiro, pro quarteto mágico ficar mais livre para criar, há uma sustentação desses 4 defensores com os 2 volantes. Encaixou. O que eu falei ontem muito, né? O Grêmio tem que competir, tirar a bola do Flamengo. Teve um momento do jogo, 70% de posse de bola foi do Flamengo. É um absurdo, né? Dentro do jogo, você está 70% com a bola, você está muito mais próximo de fazer o gol. E quando encaixa e a finalização sai, é muito difícil. O Flamengo às vezes propõe o jogo, mas não finaliza tão bem, proporciona um contra-ataque, toma um golzinho, a coisa fica difícil. Aí vai o barata voa, né, Pascoal, que a gente fala, que às vezes toma um gol e sai de qualquer maneira, mas dessa vez os 4 zagueiros ficaram ali, os 2 volantes também, né, deram a segurança e não deram contra-ataque para o Grêmio. As chances do Grêmio foi quando o Everton Ribeiro errou no primeiro tempo um passe ali, o Soares quase que faz um golaço de Pelé, né, do meio campo. E quando o goleiro foi sair jogando, também deu a chance ali que o Vila Sante perdeu. No mais, o Flamengo atropelou, tomou conta do jogo, os números estão aí. A gente está vendo ali 64% de posse de bola, né? E acho que ficou claro no campo, né? O Djalma tinha falado que poderia ter sido, inclusive, mais elástico o placar de Djalma. Aí eu vou voltar no pênalti, né? Porque não existe, para mim, chance mais clara de gol do que um pênalti ali na marca da Cal. Você acha que o Gabriel bateu malzinho? Falou que ele ficou esperando o Grando cair, não caiu, ele acaba batendo meio no meio ali. Bateu mal. Todo pênalti perdido bateu mal. Não existe... Que isso? Não tem mérito do goleiro? Não, mas ele bateu mal. Ele não bateu no canto. Ele não bateu no canto. O pênalti não foi no canto. Agora, mérito do goleiro tem. Agora, aquele pênalti batido lá no cantinho que o goleiro pega, mas perdeu o pênalti, bateu mal. Mas, assim, eu estava aqui pensando, Dani, assim, para não dizer que ninguém... todo mundo jogou bem, eu vou falar um que poderia ter aproveitado mais. Quem? Pedro. Pedro poderia ter aproveitado. Não, já está falando do time titular, né? Pedro entrou com o Grêmio com um a menos. Bateu uma bola cruzada. Mas eu acho que aí já entra confiança, entra um monte de coisa, não entra não. Tá bravo que tá no banco. Mas tá bravo, eu tô na reserva, eu quero jogar. Ansioso, né? Eu vou entrar no jogo, eu quero mostrar, tem um a menos, eu não vou pensar em segurar jogo. Eu sou atacante, eu vou pensar em querer fazer gol. Não em tocar a bolinha pro lado, porque eu acho que ele poderia ter aproveitado melhor a oportunidade, buscado mais o gol. Assim, porque ele está num momento que não vem jogando. Depois dessa atuação, esse time encaixou. E o entrosamento conta muito. Bruno Henrique, Gabigol, as coisas fluem naturalmente. E isso é ruim para ele, porque é um excelente jogador e vai acabar tendo menos oportunidades. Assim, eu fico triste com isso, com o Pedro, né? Mas eu acho que ele tem que ir buscar e dar a volta por cima, porque do jeito que esse time jogou hoje, eu acho que São Paulo encontrou o time. A diferença vai ser... Eu fico muito preocupado quando voltar o Gerson. Então, a gente falou... Porque o Gerson não está jogando, segurando, como o Zinho falou. Os 2 volantes ficaram ali plantadinhos, só dando a sustentação, o Thiago Maia e o Vitor Hugo. Joguem. E os laterais, principalmente pela direita, passando. E aquele quarteto, ele não precisa de muita ajuda, não. Eles resolvem sozinhos. O Flamengo ficou bem. E o Gerson, quando voltar, ele está jogando mais ofensivo. E aí o Flamengo perde. Fica exposto na parte defensiva, que ontem foi perfeito. O Flamengo bem posicionado, neutralizou o Grêmio. Vai tirar o Gerson. Não é tirar o Gerson. O Gerson vai voltar. Eu vou ficar triste é que vai sair o Vitor Hugo, que está jogando muito, menino. Então, quando a gente falou sobre todo mundo ter jogado bem, talvez não o goleiro, etc, tal, do time que começou, né? Acho que o Pedro é um capítulo à parte. Acho que ele entra ansioso. Inclusive tem uma hora, a bola que ele finaliza mal, não sei nem se era para ele, mas chegou o menino que estava do lado dele, ele meio que tira o menino até com a mão, assim, não, sou eu que quero fazer, porque essa vontade de falar, exatamente isso, eu tenho 15 minutos para fazer um gol aqui e tal, mostrar serviço, e aí eu acho que está pesando, evidentemente, ele tem entendido que com a volta do Bruno, que o Bruno Henrique é o maior reforço que o Flamengo ganhou, né? Essa turma que o Flamengo está contratando não se compara à volta do Bruno Henrique, o tanto que ele... o peso igual, dele, né? É o maior reforço que o Flamengo poderia ter, depois de tanto tempo foi sem essa volta. E aí, eu falei meio passando no começo, eu acho que não se questiona muito agora, vai jogar Pedro e Gabigol, é melhor Bruno Henrique e Gabigol. Acho que não se questiona. Quando o Bruno Henrique está inspirado com o Gabigol, mostra que tem que ser
essa turma. Eventualmente num jogo, volta, por exemplo, se não tirasse, botar Pedro e Gabigol, mas... E o Pedro está sentindo isso lá. Não tem vaga agora para ele. Já teve a oportunidade no ano passado em que o Gabigol, vou jogar de 9, aí ele calma que a 9 é do Pedro e tal. Agora não, agora voltou a ser do Gabigol mesmo com o Bruno. E aí o Pedro, o talento que tem, o número de gols que ele tem, o centroavante que é. E me parece que cada vez mais, quando a gente vê esse Sampaoli falando, quando vê essas escalações que ele coloca aí, eu acho que cada vez menos ele vai colocar o Pedro. Você vê como as suas dois coisas. Porque o Pedro briga pela artilharia do Brasil na temporada. O Sampaoli gosta de jogadores muito dinâmicos, participam muito do jogo. O Pedro não é esse jogador. E o Gabigol... o Gabriel às vezes cresce pode um jogo até desse perder mais tamanho, gols né, que o Djalma? Pedro. Mas o Gabigol é de uma entrega, de uma moral, ele levanta o time. Então, assim... Ele inflama a torcida, ele irritou o Soares, ele é praticamente... personagem. É impossível de sair. E com essa volta Ontem, do Bruno Henrique, ele ficou na bica para tomar o cartão amarelo. Ele ficou na bica para tomar o cartão pendurados amarelo. em campo foi o único que não tomou. Ele sabia... O Gabriel. O Gabriel. Ele ficou na bica. Na bica para tomar o amarelo. Ele não fez a mesma coisa que ele fez lá no jogo contra o Atlético Paranaense, a comemoração? Ele correu pro lado de lá. Igual. Correu pro lado de lá, mas depois ele volta, né? Ele faz um devorteio, ele vai. Mas o Gabigol é um baita jogador, né? Aquele cartão amarelo lá na torcida do Atlético Paranaense, aquilo é ridículo. Isso é ridículo. O cara que deu o cartão amarelo é ridículo. E aí fica esse bate-bola. Ele ficou no bico para tomar o cartão amarelo, hein? E ainda quando acaba toda essa confusão, o árbitro vem e fala para ele, conversa com ele. Olha lá. Aí vem o Luizito Soares para tirar a satisfação. Thiago Maia, Varela, todo mundo tirando ele ali, ó. Para não tomar o cartão. É para não tomar o cartão. Depois que acaba esse tumulto, essa ingresia, o árbitro vai nele e fala com ele. Entendeu? Mas só falou. Como ele fez com vários, né? Só falou. O Klaus adotou a conversa. Também teve o 27 dar um pisãozinho nele ali. Dá um pisãozinho sem querer, mas depois o pé ainda pega no rosto. Então ele toma um pisão e um chute no rosto. Aí o Soares vai tentar levantar ele na marra e ele fica bravo. Mas aí... É que eu ia usar outra palavra, mas é bravo. A gente percebeu. Aí o Reinaldo também vai ali para tentar, o Kahneman. Aí vira discussão desnecessária, entendeu? Ele ficou no meio de gringos ali, né? Vila Sante, Kahneman. Até mesmo nesse momento Soares. aí, Pascoal, os jogadores sabem, do Grêmio sabem que o Gabigol tem segundo, tá com 2 cartões, né? Então os jogadores ali tentaram até arrumar uma confusão com ele para ver se conseguia dar um cartão. Zinho já fez isso, Zinho? Forçar um cartãozinho ali do adversário? E o Gabriel também, coitado. Nessa aí eu acho que ele não teve culpa. É porque na minha época, né, tinha presidente que descia e mandava o cara forçar o cartão vermelho, porque sabia que ia ter julgamento e ia ser liberado, né? Porque pelo terceiro amarelo ele ia ser suspenso. Tinha isso, né? Na sua época, em 96, mais ou menos? 7? É 7. Não, 97, Palmeiras e Vasco, né? Final de Campeonato Brasileiro, lembra do Edmundo? Mas assim, não vou passarinhar não. O negócio é o seguinte, o Gabigol, eu até ontem te mandei uma mensagem, Dani. Falei assim, aí você falou, mas ele sofreu a falta. Sofreu a falta. Nesse lance aí, os caras foram violentos com ele, mas ele irrita o adversário, o que você falou. Você vê que todo mundo vai em cima dele. Se é um outro jogador, se é o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, não tem esse tumulto. É o estilo Gabigol. Ele é um cara polêmico, ele é um cara que irrita o adversário, o estilo dele. Por isso ele é gigante, né? Porque além de jogar bem, ele é uma atração à parte no jogo, porque ele se envolve nesses lances, nessas polêmicas. Então faz parte da bola, do jogo isso dali. E ele foi malandro, porque ele levanta o braço e sai de perto. Eu até vou confidenciar, falei, se eu sou o Sampaoli, tira ele. Senão vai tomar cartão, tá distribuindo cartão. Já estava naquele momento do jogo que o Cláudio não estava mais com paciência. Ele foi paciente no início do jogo. Muitas faltas que ele até não deu, deixou o jogo correr, seguir. E depois, no final, ele começou a querer administrar com os cartões. Então acho que o Sampaoli até nesse momento percebe, tira o Gabigol,
como tiro outros jogadores também, mas é o jeito Gabigol, por isso ele é esse ídolo, amado e odiado. Agora, Mauro, você gosta muito das entrevistas pós-jogo, né? A gente está pensando aqui se o Grêmio tem chance de classificação. Óbvio que tem 90 minutos ainda para jogar. O Flamengo está com um pezinho lá na final por conta dos 2 gols construídos. Vamos ouvir o Renato, que eu quero ouvir o Mauro Naves na sequência para saber a opinião dele sobre esse Renato. É realista ou é derrotista, hein, Renato? Fala aí. Você colocou bem, e você vê que o Flamengo praticamente ele tem 2 times. Se você pegar o time reserva do Flamengo, que é difícil você ver quem é reserva e quem é titular, se você pegar os 2 times, separar os 22 jogadores do Flamengo, os 2 vão disputar títulos nas competições que disputarem. O elenco, eles formam o elenco justamente para chegar e ganhar. Não adianta ficar discutindo. O elenco é deles, o dinheiro é deles. Ficou difícil. Ninguém vai falar que é uma coisa assim impossível do Grêmio buscar a classificação, mas desde já falo que é bastante difícil a gente reverter. Eu acho que o nosso maior objetivo agora é o Campeonato Brasileiro, brigar, que eu tenho certeza que ele não vai dar, brigar pelo título. Se não der para o título, a gente buscar uma vaga direta na Libertadores, que eu volto a repetir, é um grande ganho para o clube esse ano aqui. Olha, tá aí, a gente está vendo as substituições que o Mauro também já tinha citado aqui no começo, né, do banco de cada time. Ele tem um ponto, Mauro, que assim, se você pegar o Flamengo, dá para você montar um segundo time competitivo demais. Mas o treinador falar isso depois do jogo de ida, a torcida do Grêmio tem uma parte dela que ficou meio mordida com ele. Mas ele tem razão no que ele diz, né? Você disse que tinham 4... caras que ficaram de fora ontem que são titulares. Não sei se serão, tá? Mas enfim, eu vou tirar o Fabrício vinham jogando, agora. Né? Não, mas exato. Acho que jogaria o Davi Luiz e não o Fabrício, e o Fabrício jogou uma grande partida e tem jogado. Você põe mais um Pedro aí, já são 5. Olha o time que você tá tendo, o Pedro também entrou. Tem o Luiz Araújo para entrar ainda também, você tem 6. Então dá para formar esse time só dos que estão ali de fora. Quer ver um negócio rapidinho, ó? Santos ou Rossi, Varela, Rodrigo Caio, Pablo ou Davi Luiz, e aí você tem Ayrton Lucas. Aí você tem ali, quem não começou jogando, você tem o Pulgar que ficou fora, Alan que entrou durante o jogo, você pode escolher Vitor Hugo ou Gerson. Gerson ainda, Tem o Matheus França, e lá na frente você pode botar Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Então, até porque... Aí o Renato tem razão, como o Mauro está dizendo. Porque tem banco pro segundo time. Ainda tem banco pro segundo time, então. Esse questionamento, o Flamengo só gosta desse tipo de competição, então deixa o time titular para isso. Se não é o que o São Paulo falou isso, mas não é o que ele vai fazer. Mas se ele passar a achar que é isso mesmo, então eu vou fazer um outro time pro brasileiro. Aí ele faz, aí o Pedro é o centroavante, porque ele põe do lado o Luiz Araújo e o Cebolinha para cruzarem bola, porque aí é o Pedro, aí ele muda o jeito de jogar, mas é um baita do time que teria o Pedro de centroavante, enfim. Mas acho que ele não vai fazer isso e também os jogadores não concordam que o Flamengo escolhe o jogo e tal. Ele deu a entender isso. Achei, assim, o Renato muito realista, mais do que eu esperava, por isso que eu acho que o torcedor ficava assim. Porque, normalmente, ele percebeu ontem que podia ter sido 3 ou 4. Depois que sai o Kahneman, não sai o segundo gol, podia ter saído outro. O Pedro teve uma chance excepcional ali, o jogo podia ter acabado de vez mesmo. Mas normalmente, que falou, tá difícil, mas aqui é Grêmio, nós vamos lá, não vamos jogar toalha não. Esse é sempre o discurso. Esses são 180 minutos, etc e tal. Então, nesse ponto, eu achei ele já que meio dizendo, gente, não adotou o discurso. Vamos ser realistas que não vai dar. O do imortal. Ele não adotou. O Grêmio já fez viradas muito épicas na vida, a gente sabe da história do Grêmio toda e tal. É difícil, Eu não sei se o Flamengo vai jogar tão bem como o segundo jogo. E o Grêmio, não vou dizer tão mal. Se o Flamengo jogar desse jeito os jogos daqui pra frente, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Sim, mas enfim, mas vai jogar sempre assim. Então tá ressonando o que eu disse, então agora vocês estão percebendo. Não, se jogar da maneira e com o empenho que jogou ontem. Pensei que só eu tinha percebido isso. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Eu percebi, o Renato percebeu. Vai pensando que fala aí, Pascoal, e aí o Renato percebeu. O Renato dificilmente tem esse discurso de que não dá. É difícil. Muito difícil. E o discurso do Grêmio sempre é o discurso do imortal. O imortal está no hino do Grêmio, Sim. O imortal sempre aparece nessa hora.
Porque nós vamos lá, porque o Grêmio é o imortal. Perfeito. Acho bonito demais isso. Mas se você olhar do acontecimento de ontem, transferir para o Maracanã, e as últimas passagens do Grêmio no Maracanã contra o Flamengo, você vai começar a cair um pouco mais na realidade. E ver o time do Flamengo jogar o que jogou ontem, com a perspectiva de jogar, e tem um tempão, é só dia 16. Tem um tempão para chegar lá. O Grêmio tem Libertadores, o Flamengo tem Libertadores. O Grêmio já faz uma campanha nesse ano. É que o torcedor do Grêmio sempre quer conquista, quer ganhar. Claro. Porque o Grêmio é gigante. Mas foi aí que o Renato mandou o recado. Aí ele mandou o recado. Gente, nós viemos da segunda divisão, mudamos 50% do elenco. E ontem eu falei aqui que havia esse otimismo de tentar chegar, imagina, num título, que no começo do ano não tinha, não estava no orçamento, uma previsão de ganhar dinheiro. Eu falei sobre isso ontem. Qual era a perspectiva? Ele responde na entrevista. Se a gente conseguir um lugar na Libertadores, está bom demais. É o título, né? Eu tinha falado isso ontem, a gente sabia isso. Mas, Mas assim, de repente aconteceu. Gente, chegamos, não é por acaso estamos aqui. Passamos pelo Bahia, pelo Cruzeiro, pelo não sei quem, estamos aqui. Então, pô, já vamos tentar. Como não deu, ele viu que não deu, aí ele faz o discurso. Ó, gente, a nossa perspectiva inicial é tentar uma vaga na Libertadores. Ele não fala nem título brasileiro. Mas ele dá uma cornetada também de perder o jogador. Eu acho que ele só foi verdadeiro. Eu acho que ele falou a verdade. Lá é muito difícil. Eu acho que o único erro não, assim, uma declaração ali errada que ele falou. Agora a gente tem que pensar no brasileiro, não. O jogo não tem que abandonar. Ele é muito difícil, ok. Mas agora pensar no brasileiro, tipo assim, esquecer a Copa do Brasil, não. Ainda tem o jogo e tudo pode acontecer. Futebol não é ciência exata e não tem essa. Pode acontecer. É difícil? É dificílimo. Mas ele falou, pensar no brasileiro, acho que aí que ele poderia não ter falado isso agora. No demais, ele foi só verdadeiro. A gente falar que o Grêmio tem chance de passar, você vai dar quanto na porcentagem? Me diz isso. Se for para dividir hoje a porcentagem, a gente pode dar o quê? 80, 20? Não, vamos deixar isso pro dia 15, 16. Eu dou 10. Eu dou 10. 5, nem 10, 5. Eu simplifico isso, é 100%. All in? O Zinho tinha discordado disso aqui, hein? Eu quero saber se ele discordou do Renato ou discordou da gente, botando o Flamengo assim, tão lá na frente. Isso aí assim. eu discordo também do Flamengo. Pode falar, Zinho. Fala, Djalma. Só falei que eu discordo também, mas pode falar. Que eu vi você balançando a cabeça. Então nós estamos juntos, assim. Sabe o que é, Djalma? A gente conhece o Renato, né? A gente jogou com ele, a gente sabe o jeito dele malandro. O que ele fez ali? Tirou a pressão do time dele, que tomou de 2-0 e foi atropelado dentro de casa. Então o que ele faz? Elogia o adversário, enche a bola, o dinheiro é deles, o melhor elenco deles, tem 2 times e tal. Em nenhum momento ele falou dos defeitos que o time dele teve no jogo. Ou falou na coletiva. Ele não falou. É malandro o Renato, ele é esperto, tá certo. Ele encheu o Flamengo, né, e tirou a pressão do time dele, porque foi uma derrota grande. Se é empate, se perde 1-0, né, mas tomou de 2, poderia tomar de mais. Rosinho, com todo o mérito do Flamengo, no jogo. E com todo o mérito do Flamengo, o time dele jogou mal também. Sim, tem isso. Sim. O time dele jogou mal. Sim, é isso aí. Por isso que eu discordei. Eu tô falando que assim, ele usou a coletiva para não falar nada do time dele que foi mal no jogo. E, mais uma vez, ele enche a bola do Flamengo. E se você for nas redes sociais, vão falar assim, lembra que ele falou? Também me dá um time com 200 milhões que eu ganho também. E ele foi no Flamengo e não ganhou. É verdade. E olha que eu sou defensor do Renato. Porque ele chega na final da Libertadores e pegou um time, 50% do time arrebentado. Fisicamente, clinicamente, jogadores que não estavam preparados para aquela decisão da Libertadores. E aí ele foi mandado embora, cobrado, porque ele tinha esse grande elenco, tinha essas peças e não conseguiu ganhar título. E aí o que eu discordo é isso. Não adianta você ter esse elenco todo se você não tem uma gestão de grupo. Porque o Flamengo esse ano, né, vocês têm que lembrar que todas as finais perdeu com esse elenco aí. Tá bom, não tinha o Luiz Araújo, o Alan, mas quem?
Luiz Araújo. Vocês me ajudem aí? Alas, o Bruno Henrique não estava jogando ainda. Voltando, o goleiro que não estreou ainda. Não, Rossi. jogou alguns jogos. Os jovens. Jogou alguns jogos. Vitor Hugo ainda não estava sendo tão Wesley. utilizado, eu acho. Wesley. Wesley, eu acho que já estava. Mas tinha esse elenco aí. E não ganhou nenhum título esse ano. Perdeu todos que disputou. Por quê? Porque os treinadores que estavam no Flamengo, ou que estavam no Flamengo, não teve uma gestão desse elenco, desse grupo. Então, assim, você pode ter o elenco que é estrelado, que é maravilhoso, que realmente tem quase 2 times mesmo, tem 2 times, mas que se você não souber trabalhar com esse grupo, e também não pode já empolgar, porque fez um grande jogo e fez, sobrou, mas a gente está falando aqui que é o melhor jogo com o Sampaoli. Sim. E a gente tem que saber que pela frente vão ter confrontos com equipes melhor condicionadas que o time do Grêmio, que é uma boa equipe, mas que está sendo formada. E por isso a gente exalta o trabalho do Renato, que é um dos melhores do campeonato, porque ele não tem tantas peças e faz um time ser competitivo. E ontem não conseguiu porque o time adversário realmente fez um jogo que relembrou aquele Flamengo forte. Então, assim, vamos ver a sequência. Eu já não coloco... na Copa do Brasil eu concordo com vocês. Venha quem vier do outro lado, o Flamengo com o elenco que tem, vai ser o favorito. Sim. Mas, no caso, pegar um São Paulo, que eu acho que está mais montado, está em desvantagem. Mas se o São Paulo passa, é um jogo mais equilibrado, Flamengo e São Paulo. É Com o verdade. Dorival de treinador que conhece o Flamengo. Então, assim, calma, muita calma nessa hora. O Flamengo realmente, para mim, é o melhor time, é o melhor elenco, mas fez esse grande jogo. E vem de uma temporada de muitas mudanças. O Renato quis só tirar o peso do time dele. Por isso que eu discordei. É isso, porque ele não quis chegar na entrevista coletiva e falar, olha, o Bitelo estava baixo, o Kahneman acabou com o meu jogo, quando eu tiro um zagueiro, ele toma 2 cartões em 10 minutos e me deixa com um zagueiro só em campo. Agora, ele também tirou o peso da arbitragem, isso foi interessante, porque ele é perguntado sobre o Klaus, né? Ele dá uma reclamada ali e ele mesmo explica do que ele estava falando e o que ele achou da arbitragem do Rafael Klaus. Não, o Klaus foi nota 10. A única coisa que eu fui cobrar dele, que eu não tinha certeza, porque dali eu vejo de baixo, você não vê tanto quanto você lá de cima, eu perguntei por que ele não deu o segundo cartão amarelo para o Wesley no primeiro tempo, que eu achei que ele tivesse dado um carrinho no cano. E não foi o caso, vi agora no vestiário, ele não merecia o cartão, não, foi só esse lance que eu perguntei para ele. No mais, o Klaus foi muito bem. Não vamos falar de arbitragem, porque ele foi um errinho aqui, um ali, que é uma coisa normal, entendeu? Mas na média ele apitou como se deve apitar uma partida dessa. Ele foi muito bem. Não dou 10 para ele, porque sempre um árbitro comete erro, mas ele foi muito bem, não prejudicou absolutamente em nada. Tanto o Grêmio quanto o Flamengo. Ele apitou que viu e apitou muito bem. Que bom, Ô, né? Pascoal, como é que é isso? Deu 10, depois tirou 10 no final? Não pode dar 10 pro árbitro, porque sempre tem alguma coisa. Por exemplo, eu acho que o Klaus deixou de dar um cartão amarelo O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. É. Na hora que o Ferreirinha dá o tapa na frente, Claro. Poderia ter tomado. Assim como o Kahneman no primeiro tempo também poderia ter tomado já um cartão amarelo. aquele lance não, ele tomou o cartão por causa do tapa no rosto. No segundo tempo, mas passou um tapa no primeiro tempo. Mas então, é uma coisinha ou outra, tal, mas assim, que bom que a gente só vive falando de VAR, só vive, né, todo jogo, seja decisivo ou não, seja jogo normal de Campeonato Brasileiro, que também são sempre decisivos, são bons, são ótimos. Todo programa tem assunto VAR pós-rodada, né? E esse aí veio um técnico e fala, ó, foi tudo bem, tá tudo bem. E são poucos, né, técnicos e que elogiam a arbitragem, muito pelo. É isso aí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão venceu por 2-0. Tá aí a imprensa esportiva, o Zinho, o Pascoal, o Mário Naves, falando sobre a repercussão desta grande vitória. O Flamengo agora tem uma boa vantagem para a partida no Maracanã. E detalhe importante é o seguinte: o Flamengo jogou muito bem essa partida. Foi a melhor partida do técnico Jorge Sampaoli, no comando do técnico Jorge Sampaoli, e motivou demais a torcida do Flamengo, né? Porque foi totalmente diferente do que nós vimos na partida contra o América Mineiro, onde o Flamengo empatou 1-1. Já na partida contra o Grêmio, o Flamengo mostrou ser aquele time aguerrido e está fazendo história.
no campeonato, ou melhor, está fazendo história na Copa do Brasil, porque ele pode chegar a mais uma final de Copa do Brasil. Então, nação, é isso daí. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. É muito importante que você compartilhe, assim outras pessoas, outros flamenguistas vão chegar também no canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá certo? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.